Pega 1 Coríntios 14:34. As vossas mulheres estejam caladas na igreja, porque não lhe és permitido falar. Antes de você citar esse versículo, primeiro entenda o contexto dessa história, porque esse texto reflete uma realidade cultural daquela época, em que Corinto e Éfeso, onde Timóteo estava, apresentava problemas específicos. Mulheres recém-convertidas, sem instrução nenhuma, atrapalhavam o culto, com perguntas durante a mensagem. E Paulo estava apenas corrigindo a desordem e não proibindo o ministério feminino eternamente. Ela diz: primeiramente, você tem que entender o contexto dessa história. Ela quer que você entenda o contexto de uma história que ela inventou. Ela foi quem inventou, eles, as denominações, inventaram que Paulo falou isso aí, que as mulheres não podem pregar, porque na igreja lá, tinham as mulheres que ficavam badalando na hora do culto. Agora veja a astúcia dela. Ela, sabendo que não é só 1 Coríntios 14:34 que diz isso, mas também que 1 Timóteo 2:12 fala, e Timóteo estava em Éfesos, que é uma distância de 1.300 quilômetros de Coríntios a Éfesos. Então, como Paulo falou também a mesma coisa para Timóteo, ela não se esqueceu de dizer que estava acontecendo dessas mulheres badalando lá na hora do culto na igreja de Corinto e também na igreja de Éfesos, que é para quando você disser assim, mas Paulo falou também para Timóteo, que estava a 1.300 quilômetros de distância dessa igreja aí. Aí então ela já preparou o caminho para você dizer, mas lá também tinha mulheres que estavam badalando na hora do culto. Aí ela disse, você tem que entender o contexto dessa história. Só que ela não está dizendo para entender o contexto do texto que ela está lendo. Ela está dizendo para você entender o contexto aí de uma história que ela criou. Ela que está dizendo que essas mulheres faziam isso lá. A Bíblia não diz isso. Agora, eu quero que você entenda o contexto do texto. Paulo não disse, não permito que as mulheres ensinem na igreja, não permito que elas falem na igreja, porque aí na igreja de Coríntios está tendo um badalado enquanto o pastor está pregando, as mulheres ficam fazendo perguntas. Paulo não disse isso. Vamos ver o que Paulo disse, vamos ver o contexto do texto. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Agora o contexto. Por quê? Paulo vai dizer o porquê. Não porque elas ficavam badalando dentro da igreja, atrapalhando o culto. Mas ele diz o porquê. Ele diz, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então, Paulo não está dizendo que ele não permitia a mulher pregar, ou falar, ou ensinar, porque elas estavam badalando dentro da igreja, atrapalhando o culto, ou fazendo perguntas. Paulo diz que elas não podiam pregar, porque primeiro foi formado o homem, Adão, e depois Eva. Você, irmã, você acha que você foi formada primeiro? Você acha que você foi formada primeiro, o seu marido depois? Se for, então você pode pregar. Mas se o seu marido está representado no Adão, que foi formado primeiro, e que o Adão, que é o seu marido, não foi enganado, mas você que foi a Eva, e caiu em transgressão, então se é o contrário na sua vida, se o seu esposo, se você é o Adão e ele a Eva, aí tudo bem, você pode pregar. Mas o contexto do texto não está dizendo que a mulher não pode pregar, não pode falar na igreja porque fica badalando dentro da igreja, não. Está falando que não pode ensinar por causa que primeiro foi formado Adão, depois Eva. Então, Paulo está dizendo o porquê que a mulher não pode ensinar na igreja. Ela disse que ele falou que ela não podia ensinar porque lá estava acontecendo das mulheres ficar badalando dentro da igreja fazendo perguntas. Isso ela inventou. Paulo não disse isso. A Bíblia não disse isso. Ela que botou na cabeça que isso aconteceu lá. Ela está vivendo 2000 e tantos anos depois disso e quer que você creia que ela saiba dessas coisas como se ela estivesse lá para ter visto isso. Só que aí Paulo está dizendo o porquê que ele não quer que a mulher ensine. Ele está dizendo que não quer que ela ensine porque Adão foi formado primeiro. Ele está explicando o porquê. Você que pergunta, mas por que Paulo disse que a mulher não pode ensinar? Está aí, ele está dizendo o porquê. Ele está dizendo porque Adão foi formado primeiro e
Adão não pecou caindo em transgressão, mas foi a mulher que foi enganada. Agora, para você pregar, irmã, você precisa fazer com que inverta as coisas. Você precisa fazer com que o seu marido seja a Eva e você o Adão. Aí sim, aí você pode pregar. É a Eva, seu marido é a Eva? Então, você pode pregar tranquilo. Mas na casa em que o marido for o Adão e a mulher a Eva, não pode haver mulher pregadora. Você entendeu? Paulo está dizendo o porquê. Até porque lá em Juízes 4:4, a Bíblia está falando de uma mulher chamada Débora. E esta era profetisa do Senhor. E naquele tempo ela era uma grande autoridade, tanto espiritual como militar. Porque ela tinha autoridade do céu e era usada por Deus. 2 Reis 22:14. O rei Josias queria consultar a palavra do Senhor. E ele procura Udas, uma mulher profetisa. E ele estava ao redor de vários homens profetas. Mas foi através de uma mulher que veio a revelação. Maria Madalena foi a primeira pessoa no qual Jesus apareceu depois de ressuscitado. Foi a primeira pregadora a anunciar a ressurreição. Porque Jesus olha para Madalena e diz: vai e fala para os teus irmãos. Não existia nenhuma pregadora do Evangelho no Velho Testamento. Débora, Esther, Ruth, nenhuma dessas mulheres eram pastoras. Na verdade, nem pastor homem existia no Velho Testamento. A religião era outra, era judaísmo. Pastor surgiu no cristianismo. Isso foi estabelecido depois de Cristo no Pentecoste. Nem no tempo de Cristo não tinha pastora. Como é que Débora ia para o púlpito, subia no púlpito de uma igreja evangélica e pregava, ensinava? Se não existia igreja evangélica, a religião era o judaísmo. Débora era uma profetisa. Uma profetisa, ela chega diante da pessoa e diz: olha, eu tive a visão que Deus falou para você não ir para um certo lugar assim, que algo pode acontecer com você. É isso que Débora fazia, era isso que Ana fazia. Ela nem ia em igreja, não existia igreja. Ela dava a profecia na face da pessoa. É assim que uma profetisa faz. Eu creio em profetisa. Nós temos que ter profetisa. Mas a profetisa não ensina no púlpito, não prega na igreja. Ela simplesmente te encontra na porta da igreja e diz: irmão, Deus me disse tal e tal coisa sobre você. Cuidado, vigia. Isso que a profetisa faz. Esther, uma rainha, não existe nenhum relato bíblico que Esther subia em púlpito de igreja evangélica para ensinar a palavra de Deus. Ela era uma rainha, a história de uma rainha. Ruth é apenas a história de uma mulher moabita que Deus usou de misericórdia com ela, fez com que ela casasse com Boaz, para que ela pudesse restituir tudo que o marido morto dela tinha conseguido. Não diz que Ruth subia em púlpito de igreja e pregava. E isso é impossível, uma vez que na época dela a religião era o judaísmo, não era cristianismo. Pastor, nem pastor havia nesse tempo. Pastorado é no cristianismo. Madalena, Jesus não mandou Madalena pregar o evangelho, subir no púlpito, se tornar pastora. Como que ela ia ser pastora se o pastorado, o ministério dos anciãos vieram com Paulo? Nesse tempo aí, Paulo nem convertido era, ele ainda estava no meio dos fariseus. Foi Paulo que depois do Pentecostes instituiu na igreja os anciões, foi quando ele trouxe Éfesos 4, verso 11, que diz: uns para pastores, outros para evangelistas, outros para apóstolos, doutores e mestres, que ele posicionou a igreja. E aí surgiu os anciões, que são hoje os pastores, porque os anciões eram aqueles que alimentavam o rebanho, e a palavra alimentar vem de dar pasto, e da palavra pasto veio pastorear, e então veio a palavra pastor. Como é que Maria Madalena ia ser uma pastora? Como é que ela ia pregar o evangelho, subir num púlpito se não existia igreja no tempo de Jesus? Não existia igreja no tempo de Jesus. A igreja surgiu depois do Pentecoste. Quando Jesus estava na terra em forma física, ele falou para Pedro: tu és Pedro, sobre esta pedra, nós sabemos o significado de pedra, que é a revelação, edificarei, futuro, minha igreja, porque a igreja ainda não estava edificada. Então, ele disse: edificarei, porque ele ia edificar no Pentecoste, edificarei a minha igreja. Depois você vai ver que a igreja está edificada na doutrina dos apóstolos. Então, quer dizer que a igreja só foi edificada quando Jesus saiu da terra em forma física e desceu de novo em forma espiritual, porque a igreja não é uma pessoa, é um corpo de pessoas, um grupo de pessoas
Várias pessoas são igreja. E para Jesus fazer uma igreja, ele precisava vir em espírito para estar em todo mundo. Ele não podia estar aqui em carne e ter uma igreja, porque uma igreja não é uma pessoa. Por isso que ele diz, onde tiver 2 ou 3, eu estarei presente. Então, no Pentecoste, quando ele desce em espírito, que ele pôde estar em 120, aí sim, começou a igreja, ali começou a igreja. Eles ainda estavam vivendo nas sombras do judaísmo. O próprio Jesus, quando ele queria pregar, ele ia na sinagoga dos judeus. Ele não ia em igreja evangélica. Jesus apareceu para ela e disse para ir e dizer aos discípulos dele que ele tinha ressuscitado. Ele não mandou ela pegar uma Bíblia, olha, vai para a escola dominical, suba no púlpito e ensine a igreja. Ele não fez isso. Ele mandou dizer para os discípulos dele que ele tinha ressuscitado. Se as pessoas simplesmente falar o que a Bíblia diz, não entra em contradição. Porque senão você entra em contradição com Paulo. Paulo disse, ela não pode ensinar na igreja. Paulo não disse que ela não pode sair correndo e dizer, olha, Jesus ressuscitou. Paulo não disse isso. Paulo não disse que a mulher pode sair na rua e dizer, olha, tem um pastor aqui que chegou aqui de fora e vai estar pregando aqui na nossa igreja. Vai lá assistir o culto conosco. Paulo não disse que ela não pode fazer isso. Paulo não disse que a mulher não pode bater palma na frente da casa da vizinha e dizer, vizinha, eu queria lhe dizer que chegou um pastor aqui na minha casa aqui, mas a esposa dele, eles vão fazer um culto aqui hoje à noite. Vem assistir com o Paulo. Não disse que ela não pode fazer isso. Paulo disse a mulher esteja calada na igreja. Eles fazem uma confusão para ver se bagunça a sua cabeça. Mas Paulo disse a mulher esteja calada na igreja. Aí você diz, no sentido de badalar. Não, senhor. Depois ele diz, não permito que ela ensine. Não tem para onde correr. Lá em Romanos 16:7 vai dizer, saudai a Júnia, porque essa estava entre os apóstolos e foram antes de mim em Cristo Jesus. Olha a distorção, saudai a Júnias, porque esta estava entre os apóstolos. Aí depois o texto faz ela se contradizer quando o texto diz assim, e foram antes de mim. Ora, se está falando foram, está se referindo a mais de uma pessoa. Por que ela disse, que Paulo disse, saudai a Júnias, como se fosse uma mulher, que esta mulher, a Júnias, está entre os apóstolos. Ou seja, que ela quer dizer que ela era uma apóstola. Mas depois ela diz que a Bíblia diz, e foram antes de mim. Sim, porque o texto não está falando só de Júnias, está falando de outra pessoa também. Vamos ler? E esta outra pessoa era Andrônico, pois diz, saudai a Andrônico e a Júnias. Eram 2 pessoas que até hoje os teólogos não sabem se eram 2 homens ou um homem e uma mulher. Pois os nomes gregos podem ser feminino, mas o dono do nome pode ser homem. Então Andrônico e Júnias, uma parte da teologia diz que pode ter sido 2 homens. É como o caso de Priscila e Áquila, são nomes femininos. Também é o caso de Oséias de Paula, o homem é masculino, mas o nome é feminino. Então provavelmente eram 2 homens que estavam entre os apóstolos, não significava que eles eram apóstolos. Eles se distinguiam entre os apóstolos, eram pessoas que os apóstolos estimavam. Então não significa que eles eram apóstolos, eles eram pessoas que se distinguiam, que estavam entre os apóstolos. Mas ela citou apenas Júnias e ainda fez como se Júnias fosse uma mulher. Ela tinha que entender que há dúvidas sobre isso, a teologia não tem certeza. Pode ser 2 irmãos. E se Júnias for mulher, provavelmente era esposa de Andrônico. E se ela era esposa de Andrônico, e mesmo que Andrônico fosse apóstolo, ele seria apóstolo e ela seria aquela ajudadora, a esposa do apóstolo. Então ele se distinguia entre os apóstolos por causa disto. Mas não está dizendo que Júnias era apóstolo, porque senão a Bíblia entra em contradição, a Bíblia não pode se contradizer. Então eram 2 pessoas, Andrônico e Júnias, que a teologia diz provavelmente eram 2 irmãos, 2 homens, ou provavelmente Andrônico era o homem e Júnias a mulher. Eles se distinguiam, eles estavam entre os apóstolos, não diz que eles eram apóstolos. E se eram apóstolos, Andrônico era o apóstolo e a sua esposa era apenas sua levita, sua ajudadora, como a Bíblia ensina.
e ela aprendia em casa com o seu próprio marido Andrônico. Paulo reconhece que as mulheres tinham um papel crucial dentro do ministério e que também lideravam e falavam do amor de Deus. Lá em Atos 2, 17 e 18 vai dizer: e eu derramarei o meu espírito sobre os vossos filhos e as vossas filhas, e eles profetizarão. E eu derramarei o meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas. E o que isso quer dizer? Que homem prega, mulher prega, criança prega. Não, Deus não derrama o seu espírito sobre você para desobedecer sua palavra. As mulheres também recebem sim o espírito de Deus, mas elas recebem para obedecer a palavra. Se o Senhor derramou do seu espírito sobre seus servos e suas servas, derramou o seu espírito sobre os seus servos para ser um bom esposo, para respeitar suas esposas, para pregar o evangelho, para viver uma vida cristã, e as suas esposas também, o espírito foi derramado sobre ela, só que para não pregar, perguntar em casa para os seus próprios maridos, acompanhar o marido para a igreja, fazer almoço para o seu marido, fazer almoço para os irmãos quando vierem na sua casa, ajudar as irmãs na igreja, quando tiver um encontro, muitos irmãos na igreja, então a irmã, a esposa daquele marido, que o Espírito foi derramado sobre ela, está lá também cozinhando e ajudando no que for preciso e tudo mais. Deus está dizendo que Deus ia derramar seu Espírito sobre toda a carne, sobre seus servos e suas servas. Mas ele não derramou o seu espírito sobre suas servas para elas desobedecerem sua palavra, quebrar aquilo que Paulo diz. A mulher não permite que ela ensine, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não caiu em transgressão, mas a mulher que foi enganada. Ele ainda diz o porquê. Deus não derrama o seu espírito sobre sua serva para quebrar isso, para quebrar a palavra, para subir no púlpito e pregar e desobedecer a palavra. Não, ele derramou do seu espírito sobre sua serva para ela acompanhar seu marido para a igreja e para ela perguntar em casa para o seu marido se ela quiser aprender alguma coisa. A mulher que tem o Espírito de Deus derramado sobre ela faz isso. Aí ela já está dizendo que isso significa que a mulher pode pregar. Não, aí não é o Espírito de Deus. Se o Espírito foi derramado sobre ela e ela vai pregar, ela está... É o Espírito de Satanás, que aí já está querendo quebrar o que a palavra diz. Que espírito é esse? Até o animal prega se Deus usar. Porque quando Deus chama, o homem não pode colocar a mão naquilo que Deus levantou. Então, antes de dizer que mulher não pode estar atrás de um púlpito, primeiro consulte a palavra, antes de falar heresia. Então, é simplesmente a questão de distorção. A pessoa distorce, a moça dessa aí, ela vai distorcendo. Interessante que ela falou em Júnias, ele disse que Júnias estava entre os apóstolos. A Bíblia não diz isso, a Bíblia diz Andrônico e Júnias, que se distingue entre os apóstolos. Os dois, eram duas pessoas, e a teologia diz, provavelmente eram dois homens, porque o nome é grego, e o nome é feminino, mas pode ser masculino. E por outro lado, se for Andrônico o esposo, e Júnias fosse uma mulher, isso, a Bíblia não está dizendo que ambos eram apóstolos, a Bíblia está dizendo que eles se distinguiam entre os apóstolos. É lógico, se ele fosse apóstolo, o Andrônico, sua esposa com certeza era bem vista pelos apóstolos também. Todos os dois seriam requisitados pelos apóstolos, mas não significa que ela era apóstola, porque senão quebra o resto da palavra. Deus não pode dizer uma coisa aqui e dizer outra ali, né? Então, meus servos profetizarão, minhas servas profetizarão. Claro, as mulheres profetizam, não somos contra as mulheres profetizar. O que a Bíblia diz que ela não deva ensinar na igreja. Eu já expliquei o que é profetizar, o que uma profetisa faz neste vídeo. Meus irmãos, Deus abençoe, só cai quem quer, porque a Bíblia está aí para todo mundo ver. E esses falsos profetas mentirosos estão sendo desmascarados. Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo aí, irmãos, porque essas mentiras deles estão se espalhando para todo lado. Vamos espalhar a verdade também, vamos ajudar. Deus abençoe vocês.